A secura da safrinha de milho passada, que causou a quebra na produção do cereal do Brasil, está longe de se repetir esse ano. O clima, por enquanto, tem contribuído pelo desenvolvimento da safra no Brasil. O estado de Goiás, no entanto, nos últimos dias tem recebido um volume menor de chuvas. Elas começam a ficar enfraquecidas e isso já causa a umidade baixa de algumas localidades. Ao registro de algumas regiões que não recebem chuvas significativas há pelo menos 10 dias. Isso já traz impactos na safrinha de milho que já terminou de ser plantada por lá. Por enquanto, a AproSoja de Goiás continua estimando uma safra na mesma intenção que havia sido apresentada no período anterior. A área de cultivo ficou em 1.260.000 hectares e a produção segue estimada, portanto, em 7.720.000 toneladas. Essa situação de falta de chuvas em Goiás já começa a preocupar os produtores, já que a cultura está entrando na fase inicial de reprodução, ou seja, é um momento crucial em que é preciso ter água no campo. A gente fala agora com a Nadiara, da Sumar Meteorologia, que vai mostrar para a gente um mapa de como que está a umidade do solo no estado goiano e qual é a previsão de chuvas para lá nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como é normal desta época do ano, a chuva vem diminuindo sobre a área central do país. E o estado de Goiás é um dos que mais sente essa redução das chuvas. A umidade no solo vinha em declínio nos últimos períodos, só que na última semana tivemos fortes episódios de chuva que ajudaram a recuperar um pouco a umidade, principalmente em algumas cidades produtoras de milho segundo a safra. O índice de umidade no solo agora varia em torno de 50% até 70% em boa parte do estado, assim também como em boa parte de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Apenas as áreas mais ao norte de Mato Grosso é que o solo está bem mais encharcado. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva mais generalizada sobre o centro-oeste do Brasil. Isso por conta da passagem de uma nova frente fria pelo litoral do Brasil, que volta a organizar a umidade da Amazônia e instabilidade sobre a área central. Com isso, vai voltar a chover de forma mais generalizada sobre o estado de Goiás, especialmente na segunda metade desta semana. O volume de água não será tão expressivo, mas a chuva será bastante abrangente, beneficiando as áreas produtoras de milho segundo a safra. Deve chover algo em torno de 15 milímetros na maior parte do estado e também no Distrito Federal, e algumas cidades mais atingidas podem receber até mais de 30 milímetros nesses próximos 5 dias. No segundo período, que vai do dia 30 de abril ao dia 4 de maio, aí sim a chuva diminui bastante sobre o estado de Goiás. Teremos predomínio de tempo mais seco nesse início do mês de maio. A chuva se concentra mais entre Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. E no decorrer do segundo período, entre 5 e 9 de maio, a situação não muda muito. Ainda chove de forma um pouco mais abrangente em Mato Grosso do Sul e pancadas bem isoladas de chuva atingem o oeste e sul de Mato Grosso e também o sul de Goiás. Mas a maior parte do estado de Goiás, o mês de maio já será marcado por tempo mais seco e neste mês aí sim aquelas lavouras que foram plantadas tardiamente, especialmente lavouras de milho segundo a safra, podem sentir um pouco a falta de umidade.